Como atrair dinheiro. Dr. Joseph Murphy. Parte 1. Seu direito de ser rico. Ser rico é um direito seu. Você está destinado a ter uma vida abundante, alegre, radiante e livre. Para isso, deve possuir todo o dinheiro necessário a uma vida plena, feliz e próspera. A pobreza não é uma virtude. A pobreza é uma doença da mente e deveria ser erradicada da face da terra. Você está aqui para crescer, expandir-se, desdobrar-se espiritual, mental e materialmente. Você tem o direito inalienável de se desenvolver e se expressar em todos os sentidos. Deve rodear-se de luxo e beleza. Por que ficar satisfeito apenas com o que precisa para sobreviver quando pode desfrutar de riqueza permanente? Neste livro você aprenderá a estabelecer uma amizade com o dinheiro e, assim, o terá sempre de sobra. O desejo de ser rico é o desejo de uma vida melhor, mais completa e feliz. É uma imposição cósmica. E é algo bom, muito bom. Comece a ver no dinheiro seu verdadeiro significado, símbolo de troca. Ele representa a sua libertação da necessidade, representa beleza, luxo, abundância e refinamento. Ao longo deste capítulo, você provavelmente dirá: preciso de mais dinheiro ou mereço um salário melhor. Acredito que a maioria das pessoas não é remunerada como merece. Uma das razões pelas quais muitos não possuem mais dinheiro é que, de alguma maneira, silenciosa ou abertamente, eles o condenam. Referem-se ao dinheiro como lucro sujo, ou acreditam que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Outra razão para não prosperarem é a de um sentimento oculto e subconsciente de que há virtude na pobreza. Essa imagem pode estar relacionada à educação recebida na primeira infância, às crenças supersticiosas ou à equivocada interpretação das escrituras. Não há virtude na pobreza. A pobreza é uma doença como qualquer outra perturbação mental. Quando você fica doente, fisicamente doente, logo imagina que há algo errado e vai procurar ajuda, ou toma alguma providência para melhorar. Do mesmo modo, se o dinheiro não estiver circulando de maneira constante em sua vida, é sinal de que algo anda radicalmente errado com você. O dinheiro é apenas um símbolo e ao longo do tempo tomou várias formas como meio de troca, sal, contas e objetos de todo tipo. No início dos tempos, a riqueza do homem era determinada pelo número de ovelhas ou bois que possuía. Hoje em dia é muito mais conveniente preencher um cheque do que carregar uma porção de carneiros para pagar as contas. Deus não quer que você viva numa cabana nem que passe fome. Ele quer que seja feliz, próspero e bem-sucedido. Deus é bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, seja criando uma estrela ou uma galáxia. Você pode desejar dar a volta ao mundo, estudar arte em países estrangeiros, frequentar a universidade ou mandar os filhos a uma escola conceituada. Certamente deseja criar seus filhos em um ambiente agradável, onde possam aprender a apreciar a beleza, a ordem e a harmonia. Você nasceu para ter sucesso, triunfar, vencer todas as dificuldades e desenvolver plenamente todas as suas aptidões. Se falta dinheiro em sua vida, faça algo para mudar essa situação. Descarte imediatamente todas as superstições referentes ao dinheiro. Nunca o considere um mal ou algo sujo. Se fizer isso, o dinheiro criará asas e voará para longe de você. Lembre-se de que você perde aquilo que condena. Imagine, por exemplo, que você encontre ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro no quintal. Consideraria isso ruim? Deus determinou que todas as coisas fossem boas. O mal nasce da compreensão obscura do homem, de sua mente não iluminada, de sua falsa interpretação da vida e da má utilização da força divina. Urânio, chumbo ou qualquer outro metal poderia ter sido escolhido para servir como moeda de troca. Usamos papel moeda, cheques, etc. Certamente nenhum deles é um mal. Hoje em dia, físicos e cientistas reconhecem que a diferença entre dois metais está relacionada ao número e à velocidade do movimento dos elétrons em torno de seu núcleo central. Por
bombardeio de átomos num poderoso ciclotron, um metal pode ser transformado em outro. Sob determinadas circunstâncias, ouro transforma-se em mercúrio. Não tardará o dia em que ouro, prata e outros metais serão fabricados sinteticamente nos laboratórios químicos. Não vejo nada de reprovável nos elétrons, prótons ou isótopos. O pedaço de papel no seu bolso é composto de elétrons e prótons distribuídos de forma específica quanto ao número e à sua aceleração, e essa é a única diferença entre o papel e as moedas que você carrega no bolso. Há quem diga: as pessoas matam por dinheiro. Elas roubam. É verdade que o dinheiro está associado a inúmeros crimes, mas isso não o torna um mal. Se um homem der $50 para um outro matar alguém, ele estará fazendo um mau uso do dinheiro, utilizando-o para fins destrutivos. Do mesmo modo, a eletricidade pode ser utilizada para eletrocutar alguém ou para iluminar um lar. A água que mata a sede de uma criança pode ser usada para afogá-la. O fogo pode ser usado para aquecer ou para matar. Se pegar um pouco de terra do jardim e colocá-la na sua xícara de café, isso seria terrível, embora a terra não seja má, nem o café. Porém, a terra estará sendo mal utilizada, em seu lugar é no jardim. Da mesma forma, espetar uma agulha no dedo não é culpa da agulha. Esse objeto deve ser espetado na almofada de alfinetes, e não em seu dedo. Sabemos que as forças e os elementos da natureza não têm qualquer maldade intrínseca. Tudo depende do uso que fazemos deles. Certa vez ouvi de um homem: estou falido. Não gosto de dinheiro, ele é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro em detrimento de todas as outras coisas causa desequilíbrio. Você está neste mundo para usar seus dons e sua autoridade com sabedoria. Alguns almejam poder, outros, dinheiro. Se você se decide pelo dinheiro e diz: é tudo o que quero, toda a minha atenção ficará focada no acúmulo de riquezas, nada mais importa. É provável que você conquiste uma fortuna, mas estará esquecendo que está neste mundo para levar uma vida equilibrada. Nem só de pão viverá o homem. Lucas 4 versículo 4. Se você faz parte de algum culto ou grupo religioso e se torna fanático, afastando-se dos amigos, da sociedade e das atividades sociais, você se tornará desequilibrado, inibido e frustrado. A natureza exige equilíbrio. Aquele que dedica todo o seu tempo a coisas externas e bens materiais sentirá falta de paz, harmonia, amor, alegria e saúde. Descobrirá que não pode comprar nada que seja real. Você pode acumular fortuna ou possuir milhões, e isso não é ruim ou condenável, mas o amor ao dinheiro acima de tudo causa frustração, desapontamento e desilusão, e aí está a raiz de todo o mal. Ao tornar o dinheiro seu único objetivo, estará fazendo a escolha errada. Você pode até pensar que isso era tudo o que desejava, mas no fim de todos os seus esforços, vai descobrir que não era só dinheiro que queria. O que realmente ambicionava era uma posição digna, paz de espírito e abundância. Você poderia possuir os milhões que quisesse, e ainda assim ter paz de espírito, harmonia, saúde e a presença de Deus. Todos desejam ter dinheiro, e não apenas o suficiente para sobreviver. Aquele que deseja abundância e riqueza de sobra deveria obtê-la. Os sonhos, ambições e desejos de melhor alimentação, vestuário, moradia e melhores meios de transporte, expressão, procriação e abundância são inspirações divinas, e isso é algo bom. No entanto, podemos direcionar erroneamente esses impulsos, trazendo consequências negativas para nossas vidas. O ser humano não tem uma natureza perversa, não há nele uma essência de maldade. O que existe é Deus, a sabedoria universal, a vida, que procura expressar-se por intermédio do homem. Por exemplo, um jovem deseja cursar a universidade, mas não tem dinheiro suficiente. Ele vê os outros rapazes da vizinhança indo para a faculdade, e o seu desejo aumenta. Ele diz para si mesmo: também quero estudar. E, para poder frequentar a universidade, comete um roubo. Seu desejo de estudar era fundamentalmente bom, mas ele o direcionou erroneamente ao violar as leis da sociedade,
da harmonia cósmica e a regra de ouro, e isso lhe trará problemas. Se esse jovem conhecesse as leis da mente e sua própria capacidade para usufruir da força espiritual a fim de ir para a universidade, estaria em liberdade em vez de estar na cadeia. Quem o levou à prisão? Ele mesmo se colocou lá. O policial que trancou a porta da cela foi apenas um instrumento das leis humanas que ele violou. Foi ele que primeiro se trancou em sua mente, ao roubar e lesar os outros. O medo e a culpa são a prisão da mente, antecedendo a prisão com muros de tijolos e pedras. O dinheiro é um símbolo da opulência, da beleza, do refinamento e da abundância de Deus, e deve ser usado com sabedoria, de modo judicioso e construtivo, a fim de beneficiar a humanidade de diversas maneiras. É meramente um símbolo da saúde econômica de uma nação. Quando o sangue circula livremente pelo corpo, você está saudável. Quando o dinheiro circula livremente em sua vida, você está financeiramente sadio. Quando alguém começa a acumular dinheiro, a guardá-lo em cofres e a viver com medo de perdê-lo, implanta-se a doença financeira. A crise econômica de 1929 foi um ataque de pânico psicológico, causado pelo medo que se apossou da mente de toda a população. Foi uma espécie de transe hipnótico negativo. Vivemos num mundo subjetivo e objetivo. Não podemos negligenciar o alimento espiritual, como paz de espírito, amor, beleza, harmonia, alegria e riso. O conhecimento da força espiritual é o caminho real da riqueza de todos os tipos, sejam os seus desejos espirituais, mentais ou materiais. Quem estuda as leis da mente ou do princípio espiritual sabe que, a despeito da situação econômica, da flutuação do mercado de ações, das depressões, greves, guerras ou quaisquer outras circunstâncias, ele sempre estará amparado, independentemente da forma que o dinheiro possa assumir. A razão disso é a consciência da riqueza. Esse estudioso está convencido de que a riqueza flui constantemente na sua vida, proporcionando sempre uma abundância divina. Mesmo que amanhã ocorra uma guerra, fazendo com que todos os seus investimentos percam o valor, como aconteceu com o marco alemão após a Primeira Guerra Mundial, ele continuará atraindo riqueza e estará protegido, seja qual for a nova moeda. A riqueza é um estado de consciência. É um condicionamento da mente à fluência divina. O pensador das leis da mente vê o dinheiro ou a riqueza como a maré, algo que se afasta, mas sempre retorna. A maré nunca falha, assim como também não falha o alimento daquele que confia numa presença imortal, incansável e imutável, que flui incessantemente em sua onipresença. Aquele que conhece o funcionamento do subconsciente não se preocupa com a situação econômica, com as flutuações da bolsa de valores, com a desvalorização ou a inflação da moeda, desde que esteja envolto na consciência da providência divina. Esse homem é sempre abrigado e alimentado pela presença transcendente. Olhai para as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6 versículo 26. Comungando conscientemente com a presença divina, reconhecendo que ela nos guia e orienta, que é um farol que ilumina cada passo e também é a luz do nosso caminho, você estará protegido e alcançará prosperidade divina. Esta é uma maneira simples de imprimir no subconsciente a ideia da fluência constante de riqueza. Pare as engrenagens de sua mente. Relaxe. Solte-se e imobilize sua atenção. Entre em um estado de sonolência e meditação, com o esforço reduzido ao mínimo, e então, de modo calmo, sereno e passivo, reflita sobre algumas verdades simples. De onde vêm as ideias? De onde vem a riqueza? De onde você veio? De onde vieram o seu cérebro e a sua mente? Você será levado de volta à origem única. Agora, você se encontra em condições de trabalhar espiritualmente. Já não considera um insulto admitir que a inteligência é um estado de espírito. Memorize esta pequena frase e repita-a lentamente para si mesmo durante 4 ou 5 minutos, 3 ou 4 vezes ao dia, especialmente antes de dormir. O dinheiro circula livre e constantemente na minha vida, e há sempre
um excedente divino. Ao fazer isso com regularidade, a ideia de riqueza terá acesso à parte mais profunda da sua mente, e você desenvolverá a consciência de riqueza. A repetição mecânica da frase não conseguirá criar essa consciência. É preciso sentir a verdade daquilo que afirma. É preciso saber o que está fazendo e por que o faz. A mente profunda reage a tudo que conscientemente aceitamos como verdadeiro. No início, as pessoas que estão em dificuldades financeiras não obtêm resultados com afirmações como sou rico, sou próspero, tenho sucesso. É possível até que isso provoque um agravamento de sua situação, simplesmente porque o subconsciente aceita apenas uma de duas ideias, aquela que é dominante. Quando alguém diz sou próspero, a sensação de falta é ainda maior e algo diz interiormente: não, você não é próspero, você está falido. O dominante, nesse caso, é a sensação de falta, por isso cada afirmação contrária traz à mente uma reação que produz ainda maior falta. A maneira para um iniciante ultrapassar esse impasse é fazer uma afirmação que tanto o consciente como o subconsciente possam aceitar como válida, de modo a não haver contradições. O subconsciente absorve as crenças, os sentimentos, as convicções, tudo o que aceitamos como verdadeiro. É possível obter a colaboração do subconsciente dizendo: estou prosperando dia a dia. Estou crescendo em sabedoria e riqueza diariamente. Minha riqueza se multiplica a cada dia. Estou avançando, crescendo e melhorando financeiramente. Esse tipo de afirmação não cria conflito na mente. Um vendedor, por exemplo, com apenas 10 centavos no bolso, poderia concordar em que amanhã teria mais. Se vender um par de sapatos amanhã, nada o impede de dizer que suas vendas vão melhorar. Ele poderia dizer: minhas vendas estão aumentando diariamente. Estou indo para frente. Você verá que estas frases são psicologicamente aceitáveis para sua mente e produzem o resultado desejado. Os estudiosos mais avançados espiritualmente dizem, com um sentimento de tranquila certeza: sou próspero. Sou bem-sucedido. Sou rico. E conseguem também excelentes resultados. Por quê? Porque ao pensar, sentir ou dizer sou próspero, reconhecem que Deus é a fonte da infinita prosperidade e tudo supre e que o que vale para Deus vale para eles. Quando dizem sou rico, sabem que Deus é o suprimento infinito, o tesouro inexaurível, e o que vale para Deus vale para eles, pois Deus está dentro deles. Muitos são os que conseguem excelentes resultados concentrando-se em 3 ideias abstratas: saúde, riqueza e sucesso. A saúde é uma realidade divina, uma qualidade de Deus, a riqueza é de Deus, eterna e infinita, e o sucesso também é de Deus. Pois ele é bem-sucedido em tudo que empreende. O meio de conseguir esses resultados fora do comum é se colocar frente ao espelho e repetir, por 5 ou 10 minutos: saúde, riqueza e sucesso. Não se deve dizer sou saudável ou tenho sucesso, para não criar oposição na mente. Mantenha-se tranquilo e relaxado para que a mente se torne receptiva e passiva, e então repita as 3 palavras. Os resultados irão surpreender você. O que está fazendo é se identificar com verdades que são eternas e imutáveis. Você pode desenvolver uma consciência de riqueza. Coloque em prática os princípios enunciados e explicados neste livro e seu deserto se regozijará e florescerá. Há muitos anos, na Austrália, trabalhei com um rapaz que desejava ser cirurgião, mas não tinha dinheiro para isso, e nem sequer havia terminado o ensino médio. Para se sustentar, limpava consultórios médicos, lavava janelas, e fazia outros bicos. Ele me contou que todas as noites antes de dormir, visualizava um diploma na parede, com seu nome em grandes letras de forma. Habituado a polir diplomas nos consultórios que limpava, não teve dificuldade em fixar a imagem em sua mente. Não sei por quanto tempo persistiu na visualização, mas deve ter sido por alguns meses. Com a sua persistência, os resultados começaram a aparecer.
Um dos médicos simpatizou com ele e, após ensiná-lo a esterilizar instrumentos, dar injeções hipodérmicas e realizar outros trabalhos de primeiros socorros, admitiu-o como auxiliar técnico em seu consultório. O médico o ajudou a completar o ensino médio e também custeou os estudos universitários. Hoje em dia, esse jovem é um proeminente médico na cidade de Montreal, no Canadá. Ele tinha um sonho. Uma clara imagem em sua mente. Sua riqueza estava em sua própria mente. Riqueza é a sua ideia, seu desejo, seu talento, sua vontade de servir, sua habilidade em ser útil à sociedade e seu amor pela humanidade em geral. Sem saber, esse rapaz pôs em funcionamento uma grande lei. Trovard disse: ao visualizar o objetivo, você forja os meios para realizá-lo. O objetivo, no caso deste rapaz, era ser médico. Ao imaginar, ver e sentir a realidade de ser um médico, ao viver com aquela ideia, sustentando-a, nutrindo-a e amando-a até que através de sua imaginação ela penetrasse nas camadas do subconsciente e se tornasse uma convicção, o jovem abriu o caminho para a realização do seu sonho. Ele poderia ter dito: não tenho preparo. Não conheço ninguém influente. Não tenho mais idade para estudar. Não tenho dinheiro, isso levaria vários anos e eu não sou inteligente. Ele teria fracassado antes de começar. Sua riqueza estava no uso da sua força espiritual, que reagiu aos seus pensamentos positivos. Os meios ou a forma pelos quais nossas orações são respondidas sempre nos são ocultos, embora ocasionalmente possamos perceber parte do processo com a intuição. Os caminhos são desconhecidos, pois as leis espirituais estão além da nossa compreensão. Tudo o que temos a fazer é imaginar e aceitar o objetivo em nossa mente, e deixar sua realização aos cuidados da nossa sabedoria interior. Muitas vezes nos perguntamos: que devo fazer após meditar sobre o objetivo e aceitar meu desejo conscientemente? A resposta é simples: sentimos-nos compelidos a fazer tudo o que for necessário para a realização de nosso ideal. A lei do subconsciente é compulsiva. A lei da vida é de ação e reação. O que fazemos é a reação automática aos movimentos íntimos da nossa mente, nossos sentimentos e convicções. Há alguns meses, ao deitar-me para dormir, comecei a imaginar que estava lendo um dos meus livros mais populares, A Força do Poder da Fé, em francês. Comecei a visualizar esse livro sendo distribuído em todas as nações de língua francesa. Fiz isso todas as noites, durante várias semanas, adormecendo com a edição imaginária de A Força do Poder da Fé, em francês, nas mãos. Pouco antes do Natal de 1954, recebi uma carta de uma grande editora de Paris que se propunha a publicar e promover a força do poder da fé em todos os países de língua francesa. Em anexo, enviaram um contrato para eu assinar. Se me perguntassem o que fiz para obter a publicação do meu livro, além de rezar, teria de responder: nada. A sabedoria subjetiva se encarregou de tudo e concretizou o meu desejo por seus próprios meios, que acabaram se revelando um método muito melhor do que qualquer outro que eu pudesse desejar conscientemente. Todas as nossas ações são acionadas pela mente. A ação interior precede todas as exteriores. Sejam quais forem as providências tomadas por nós, elas fazem parte de um esquema que somos compelidos a executar, assim como tudo aquilo que parecemos realizar objetivamente. A aceitação dos objetivos promove os meios para a sua realização. Ao acreditar que já alcançamos, conseguiremos o que desejamos. Temos que parar de negar o nosso bem. Devemos compreender que a única coisa que nos separa da riqueza ao nosso redor é a nossa atitude mental ou a maneira que encaramos Deus, a vida e o mundo em geral. Acredite e haja na confiança positiva de que não existe motivo para que você não seja, tenha ou faça tudo aquilo que deseja através das leis de Deus. O conhecimento sobre como a mente funciona é a sua salvação e redenção. Pensamento e sentimento são a sua meta. É o conhecimento que o faz possuidor de tudo. A consciência da saúde gera saúde, a consciência da riqueza gera riqueza.
O mundo parece negar ou opor-se àquilo que você deseja, e seus sentimentos às vezes se divertem e riem à sua custa. Se disser a um amigo que está abrindo um negócio, talvez ele lhe dê diversos motivos para que seu negócio fracasse. Se você for impressionável, esses motivos podem provocar uma sugestão hipnótica e suscitar em sua mente a ideia do fracasso. À medida que se tornar consciente da força espiritual indivisível que reage ao seu pensamento, você rejeitará a escuridão e a ignorância do mundo e saberá que possui todos os instrumentos, a energia e o conhecimento necessários para ter êxito. Para seguir pelo caminho real da riqueza, você não deve colocar obstáculos e impedimentos no caminho dos outros, nem alimentar o ciúme ou a inveja. Ao aceitar esses estados mentais negativos, você se fere e se prejudica, pois vivencia essa negatividade. De acordo com o pensador Phineas Parkhurst Kimby, a sugestão que você dá a outro é dada a você mesmo. Essa é a razão pela qual a lei da regra de ouro é cósmica, divina. De certo você já ouviu alguém dizer, aquele sujeito é um trapaceiro. É um chantagista. Ganha dinheiro de modo desonesto. É um estelionatário. Eu o conheci quando ele não tinha nada. É um manipulador, um ladrão, um vigarista. Se analisar aquele que faz esse tipo de afirmação, perceberá que esta pessoa está em má situação ou com algum sofrimento físico ou financeiro. Talvez os seus colegas de faculdade tenham se tornado bem-sucedidos e ele não, e agora ele sinta amargura e inveja do sucesso deles. Na maioria dos casos essa é a causa do seu próprio fracasso. Ao pensar mal dos antigos colegas de faculdade e condenar a riqueza deles, ele faz com que a riqueza e a prosperidade que deseja desapareçam. Está condenando aquilo que deseja. Ele está rezando em sentidos opostos. Por um lado, diz, Deus, me dê prosperidade, e por outro, mesmo que não diga, pensa. Eu me ressinto da riqueza de fulano. Sempre invoque bênçãos ao próximo e se regozije com sua prosperidade e seu sucesso, pois, ao fazê-lo, atrairá prosperidade e sucesso para si mesmo. Se for ao banco e vir seu concorrente fazendo um depósito 20 vezes superior ao seu, alegre-se e admire a abundância de Deus manifestando-se através de um de seus filhos. Assim estará abençoando e exaltando aquilo pelo que reza. Você multiplica aquilo que abençoa. Você perde aquilo que condena. Se trabalha em uma grande empresa e se ressente por se considerar mal remunerado e não ser valorizado como merece, inconscientemente você corta seus laços com a empresa. Coloca uma lei em funcionamento, e logo seu superior o chamará para dizer: somos obrigados a despedi-lo. Você mesmo terá causado a demissão. Seu superior será apenas o instrumento para confirmar o seu estado mental negativo. Em outras palavras, ele terá sido o mensageiro que concretizou aquilo que você concebera sobre si mesmo. Esse é um exemplo da lei de ação e reação. A ação foi o movimento interno de sua mente e a reação foi a resposta do mundo exterior, que corresponde ao seu pensamento mais profundo. Talvez ao ler isso você se lembre de alguém que tenha enriquecido tirando vantagem de outras pessoas, enganando-as, propondo-lhes maus negócios. A resposta a isso é óbvia, pois se roubamos, trapaceamos ou fraudamos os outros, estamos fazendo o mesmo conosco. Entramos num estado de privação que acarretará perdas, que podem ser de vários tipos, de saúde, prestígio, paz de espírito, situação social, doença na família ou complicações no trabalho. A perda não necessariamente está ligada ao dinheiro. Há perdas que não podem ser medidas em cédulas e centavos. Não é uma sensação maravilhosa poder deitar a cabeça no travesseiro à noite, sentindo-se em paz com o mundo inteiro, com o coração repleto de boa vontade em relação a todos? Há pessoas que acumularam dinheiro por meios errados, ludibriando os outros, trapaceando, enganando, e que pagaram um preço elevado por isso. Esse preço pode ser o de doenças físicas e mentais, complexos de culpa, insônia ou receios ocultos. Um homem me fez a seguinte declaração: sim, eu subi pisando nos outros. Consegui o que queria, mas tive câncer no caminho. Ele compreendeu.
que havia obtido sua riqueza de forma condenável. É possível ser rico e próspero sem fazer mal a ninguém. Muitas pessoas estão constantemente roubando a si mesmas, furtam-se paz de espírito, saúde, alegria, inspiração e felicidade. Elas podem dizer que jamais foram roubadas, mas é verdade? Cada vez que nos ressentimos de outrem, cada vez que sentimos ciúmes ou inveja da riqueza e do sucesso dos outros, estamos roubando nossas próprias oportunidades. Esses sentimentos têm de ser banidos incisiva e decididamente. Não devem viver em nossas mentes, mas sim serem expulsos com a força do pensamento positivo. Lembro-me de ter lido, no início da guerra, sobre uma mulher do Brooklyn, Nova York, que foi de loja em loja comprando todo o café que conseguiu. Sabia que o produto em breve seria racionado e estava temerosa de que não restasse o suficiente para ela. Comprou tanto quanto pôde e armazenou na adega. Na mesma noite foi à igreja e, ao voltar para casa, descobriu que sua porta tinha sido arrombada por ladrões que lhe roubaram, não só o café, mas prataria, dinheiro, joias e outros objetos de valor. A boa mulher se lastimava, dizendo o que todos dizem em circunstâncias parecidas. Por que isso tinha de me acontecer, e logo quando eu estava na igreja? Eu, que nunca roubei nada de ninguém. Seria verdade? Ela não estaria embebida da sensação de carência e medo quando começou a acumular seu suprimento de café? Esse sentimento foi suficiente para atrair a perda para o seu lar. Ela não precisou roubar uma loja ou um banco, seu medo da privação produziu-a. Esta é a razão pela qual muitos que são considerados bons cidadãos pela sociedade sofrem perdas. São bons no sentido mundano do termo, isto é, pagam seus impostos, obedecem às leis, votam com regularidade e são generosos com as campanhas de caridade, mas no fundo estão ressentidos com o próximo por sua propriedade, riqueza ou posição social. Se gostariam de se apoderar de dinheiro quando ninguém estivesse vendo, essa atitude por si só já é definitiva e positivamente um estado de carência. A pessoa que se deixa levar por tal estado mental pode atrair charlatães e trapaceiros que a envolverão e ludibriarão em qualquer transação. Antes de sermos roubados no mundo exterior, nós mesmos já nos roubamos, pois sempre há um ladrão interior que precede o ladrão exterior. Um homem pode ter um complexo de culpa e reprovar-se constantemente. Conheci alguém assim, um honesto caixa de banco. Ele nunca havia roubado um centavo, mas mantinha um romance ilícito. Sustentava outra mulher, relegando sua própria família. Vivia com medo de que o descobrissem, o que gerava um profundo sentimento de culpa. A culpa gera o medo, e o medo causa uma contração dos músculos e das membranas mucosas. Ele teve uma sinusite aguda. A medicação lhe proporcionava apenas alívio temporário. Expliquei a esse homem a causa das suas dificuldades e advertiu de que sua cura dependia de ele abandonar o romance extraconjugal. Disse-me que não podia, que ela era sua alma gêmea e que ele já havia tentado inutilmente. Condenava-se incessantemente. Um dia, foi acusado por um dos diretores do banco de haver se apoderado de uma quantia, acusação bastante séria, baseada em provas circunstanciais. Foi dominado pelo pânico e compreendeu que a única razão pela qual era acusado erroneamente era o fato de que condenava-se o tempo todo intimamente. Verificou então como funciona a mente. Como resultado de se condenar seguidamente no plano interior, acabou sendo acusado no exterior. Imediatamente rompeu suas ligações com a amante, levado pelo choque de se ver acusado de apropriação indébita, e começou prontamente a rezar para obter harmonia e compreensão entre ele e o diretor do banco. Começou por repetir para si próprio: não há nada oculto que não seja revelado. A paz reina soberana nas mentes e nos corações de todos. A verdade prevaleceu. Todo mal-entendido foi dissolvido à luz da verdade. O verdadeiro culpado do furto era outro jovem, que foi descoberto. O caixa do banco ficou sabendo que somente por meio da força da mente conseguiu salvar-se da prisão. A grande lei é: pense a respeito dos outros exatamente da forma que você gostaria que pensassem a seu respeito.
Sinta-se com relação aos outros da mesmíssima forma como gostaria que se sentissem com relação a você. Diga do fundo do seu coração: desejo a cada um aquilo que desejo para mim mesmo. O desejo sincero de meu coração é, portanto, de paz, amor, alegria, abundância e bênçãos para todas as pessoas, em toda parte. Rejubile-se e alegre-se com o progresso e a prosperidade de todos os homens. O que quer que deseje para si mesmo, desejo para todos, em toda parte. Se deseja felicidade e paz de espírito, que seus anseios de felicidade e paz de espírito sejam para todos. Jamais tente privar alguém de uma alegria, pois, se o fizer, estará privando dela a si mesmo. Quando uma boa maré vem para o seu amigo, vem para você também. Se alguém for promovido em sua empresa, alegre-se e fique feliz. Felicite-o e rejubile-se com o seu progresso e com o reconhecimento de suas qualidades. Se você ficar aborrecido ou ressentido, prejudicará a si mesmo. Nunca tente impedir outra pessoa de receber o que lhe é direito: felicidade, sucesso, realização, abundância e tudo de bom. Jesus disse: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam nem roubam. Mateus 6, versículo 20. O ódio e o ressentimento deterioram e corroem o coração, enchendo-nos de cicatrizes, impurezas, toxinas e venenos. Os tesouros do céu são verdades de Deus que possuímos na alma. Preencha a mente com paz, harmonia, fé, alegria, honestidade, integridade, ternura e gentileza. Assim, semeará seus tesouros no céu de sua própria mente. Se está à procura de orientação sobre investimentos ou preocupado com suas ações e apólices, repita tranquilamente: a inteligência infinita vigia e governa todas as minhas transações financeiras e tudo aquilo que eu fizer será orientado no sentido da prosperidade. Faça isso com frequência, e verificará que todos os seus investimentos serão sábios. Além disso, estará protegido contra prejuízos, pois se sentirá inclinado a agir adequadamente antes que a perda o atinja. Recite diariamente esta oração: proteger seu lar, seus negócios e suas propriedades. A presença protetora que guia os planetas em seu curso e faz brilhar o sol guarda todas as minhas propriedades, meu lar, meus negócios e tudo o que é meu. Essa presença é a minha fortaleza e o meu cofre, e nela estão seguros todos os meus bens. É maravilhoso! Relembrando-se diariamente dessa grande verdade e observando as leis do amor, você será sempre orientado, protegido e prosperará de todas as formas. Nunca sofrerá perdas, pois escolheu a força mais alta para ser seu conselheiro e guia. O manto do amor divino o envolve e cobre em todas as ocasiões. Você repousa nos braços eternos da verdade. Todos nós devemos procurar uma orientação íntima para nossos problemas. Se tiver um problema financeiro, repita a seguinte frase, antes de adormecer: agora dormirei em paz. Entrego o assunto ao saber elevado que existe dentro de mim, que conhece todas as respostas. Com o nascer do sol, pela manhã, surgirá a solução para o meu problema. Sei que a aurora nunca falha. Adormeça após repetir esta frase, sem remoer, rebuscar ou se exaltar com o problema. A noite é boa conselheira. Durma sobre o problema. O intelecto não pode resolver todas as dificuldades. Requisite a luz necessária e lembre-se da aurora que sempre vem, dissipando as trevas. Faça com que seu sono de todas as noites seja venturoso. Você não é vítima das circunstâncias, a não ser que acredite sê-lo. Pode reagir, enfrentar e vencer qualquer situação. Experimentará uma vida diferente se mantiver uma postura firme, apoiado no rochedo da verdade espiritual, resoluto e confiante em seus propósitos e desejos íntimos. As grandes lojas mantêm seguranças para evitar que haja roubo e eles pegam um determinado número de pessoas, diariamente, tentando levar algo sem pagar. Todas essas pessoas estão vivendo no espírito da carência e da limitação e estão roubando de si mesmas, atraindo para si todas as formas de
perdas. Esses indivíduos carecem de fé e de compreensão do funcionamento de suas mentes. Se dispusessem a desejar uma situação e apelassem para o manancial inesgotável da verdade, encontrariam trabalho. Então, pela honestidade, integridade e perseverança, se tornariam dignas de si mesmas e da sociedade em geral. Jesus disse: pois os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Mateus 26, versículo 11. O estado de pobreza ou a consciência da carência estão sempre presentes em nós, no sentido de que, por mais ricos que sejamos, sempre há algo que desejamos com todo o coração. Pode ser a cura para um problema de saúde, talvez orientação para um filho ou uma filha, ou harmonia no lar, e naquele momento somos pobres. Não saberíamos reconhecer a abundância se não tivéssemos consciência da miséria. Não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Mateus 6, versículo 70. Seja o rei da Inglaterra ou o menino da favela, todos nascem destinados a sofrer limitações, através das quais crescem e se realizam. Ninguém poderia descobrir a força interior se não existissem os problemas e as dificuldades, esses estados de pobreza que nos espicaçam e obrigam a procurar a solução. Não poderíamos saber o que é a alegria se não fossem as lágrimas que vertemos na tristeza. Temos de estar conscientes da pobreza para procurar a libertação e ascender à opulência divina. Os estados de pobreza, como o medo, a ignorância, a preocupação, a carência e a dor não são maus quando levam você a procurar o oposto. Quando você se perde, encontrando uma dificuldade após a outra, quando começa a se fazer perguntas negativas e desesperadas, como: por que será que tudo isto me acontece? Por que será que o azar parece me perseguir? A luz penetrará na sua mente. Através de seu sofrimento, miséria ou dor, você descobrirá a verdade que o libertará. Doces são os usos da adversidade, qual sapo feio e peçonhento que ostenta na cabeça a preciosa joia. Escreveu Shakespeare. Pela insatisfação, somos levados à satisfação. Todos os que estudam as leis da vida ficam insatisfeitos com algo. Todos tiveram algum problema ou dificuldade que não puderam resolver, ou não se contentaram com as respostas humanas aos desafios da vida. E todos encontraram sua resposta na presença eterna que existe dentro de cada um. A pérola de alto valor, a joia preciosa. A Bíblia diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, e de todos os meus temores me livrou. Salmos 34, versículo 4. Quando realizar sua ambição ou desejo, se sentirá satisfeito apenas por um breve período de tempo. Depois, a ânsia de expansão surgirá novamente. É a vida procurando expressar-se em seu mais alto nível através de você. Quando um desejo é satisfeito, surge outro e depois outro, até o infinito. Estamos aqui para crescer. A vida é progressão, não é estática. Estamos aqui para marchar de glória em glória. Não há fim para essa marcha, pois a glória de Deus é infinita. Somos todos pobres, no sentido de estarmos eternamente procurando mais luz, mais sabedoria, mais felicidade e maior alegria na vida. Como tudo isso é infinito, nunca poderemos exaurir, na eternidade, a glória, a beleza e a sabedoria que se encontram dentro de nós, de tão maravilhosos que somos. No estado absoluto, tudo tem fim. Porém, no mundo relativo, temos de ser despertados para aquela glória que já era nossa antes do mundo. Por mais sábios que sejamos, estamos sempre procurando mais saber, portanto, ainda somos pobres. Por mais inteligentes que sejamos no campo da matemática, da física ou da astronomia, apenas desvendamos o verniz da superfície, ainda somos pobres. Nossa jornada nos leva sempre para frente, para cima e para a eternidade. É verdadeiramente um processo de despertar, com o qual nos damos conta de que a criação está terminada. Quando compreendemos que Deus tem que crescer, expandir-se ou estender-se, começamos gradualmente a acordar do sono da limitação e a tornar-nos vivos em Deus. À proporção que as camadas de medo, ignorância e transe caem de nossos olhos, começamos a ver a realidade como Deus enxerga.
A cegueira é removida aos poucos e começamos a ver o mundo exatamente como Deus o fez, pois começamos a vê-lo através dos seus próprios olhos. Então, você diz, é chegado o reino dos céus. Mateus 4 versículo 17. Alimentemos o pobre que está dentro de nós, vistamos as ideias nuas e demos-lhes forma com a crença na realidade da ideia, confiantes de que o grande fabricante, que está dentro de nós lhe dará forma e a tornará concreta. Então nossa palavra, ideia, se transformará em carne, tomará forma. Quando temos fome, estados de pobreza, procuramos alimento. Quando preocupados, procuramos tranquilidade. Quando doentes, procuramos saúde e, quando enfraquecidos, procuramos forças. Nosso desejo de prosperidade é a voz interior dizendo-nos que a abundância nos pertence. Portanto, através de nossos estados de pobreza, encontramos incentivo para crescer, expandir-nos e concretizar e realizar nossos desejos. A dor que você sente no ombro é uma bênção disfarçada, ela lhe diz que é preciso tomar uma providência imediata. Se não houvesse dor ou indicação do mal, algo muito ruim poderia ocorrer com seu braço. A dor é um sistema de alarme de Deus que lhe indica a necessidade de procurar paz e força curativa, de sair da escuridão para a luz. Quando sentimos frio, acendemos uma fogueira. Quando temos fome, comemos. Quando nos falta algo, devemos entrar numa consciência de opulência e fartura. Devemos imaginar o objetivo alcançado e rejubilarmo-nos com ele. Imaginando o objetivo alcançado e sentindo-o como verdadeiro, fabricamos os meios para a sua realização. Quando estiver preocupado e receoso, supra sua mente com as grandes verdades que resistiram aos séculos e durarão para sempre. Poderá, então, obter conforto espiritual meditando sobre os grandes salmos. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é meu refúgio, minha salvação, a quem temerei? Deus é o auxílio sempre presente na hora do perigo. Ele me cobrirá com seu manto e me protegerá. Com Deus é maioria. Se Deus estiver do meu lado, quem poderá ficar contra mim? Tudo faço com a força que Deus me proporciona. Deixe que as vibrações positivas destas verdades invadam sua mente e seu coração, e elas expulsarão todos os receios, dúvidas e preocupações, por meio deste processo meditativo. Absorva outra grande verdade espiritual. Um coração feliz torna o semblante alegre. Um coração feliz é uma festa contínua. Um coração feliz age como um remédio benfazejo. Um espírito aflito resseca o corpo. Portanto, lembra-te de que podes pôr em ação os dons divinos que tens dentro de ti. Comece agora mesmo a colocar em ação os dons divinos, rejeitando completamente a evidência dos sentidos, a tirania e o despotismo da mentalidade terrena, e reconheça em toda a sua plenitude a força interna que existe dentro de você, como a causa única, a força única e a presença única. Saiba que ela é uma força benéfica e que reage ao seu incentivo. Invoque a noite e a noite o cobrirá. Apele para essa força com devoção, certeza, confiança e amor, e ela reagirá trazendo-lhe amor, paz, orientação e prosperidade. Ela será seu conforto, seu guia, seu conselheiro e seu Pai eterno. Você dirá então, a verdade é amor. Encontrei-a, e ela me livrou de todos os receios. Você caminhará por pradarias verdejantes, onde a abundância e todas as riquezas de Deus circulam livremente através de você. Repita para si mesmo, com franqueza e alegria, durante o dia. Caminho todo o dia consciente da presença da força de Deus. Sua plenitude circula em mim todo o tempo, preenchendo todos os vazios de minha vida. Quando estiver pleno do sentimento de ser aquilo a que aspira, seus desejos serão realizados. Há vazios em sua vida? Repense a saúde, a riqueza, o amor e a autoexpressão. Está inteiramente satisfeito em todos os campos? Ou está faltando algo em um deles? Tudo o que desejar, seja o que for, se enquadra em uma dessas 4 classificações. Se declarar,
Tudo o que desejo é verdade ou sabedoria, expressará o desejo de todas as pessoas, em toda parte. Isso é o que todos desejam, embora possam enunciá-lo de forma diferente. A verdade e a sabedoria são o anseio máximo de todo ser humano. Anseio esse que se enquadra na classificação de autoexpressão. Cada qual deseja expressar-se de forma mais completa e divina. Através da carência, da limitação e dos problemas, você cresce na luz divina, descobrindo-se a si mesmo. Não existe outra forma para o descobrimento do eu. Se sua força interior não pudesse ser usada de duas maneiras, você nunca descobriria a si mesmo, nem chegaria a compreender a lei que o governa. Se se sentisse compelido a ser bom ou a amar, esse amor não seria verdadeiro. Seria um autômato. Ao contrário, você tem toda a liberdade de amar ou não amar. Pode dar o seu amor ou guardá-lo para si. Se for compelido a amar, então não há amor. Quando uma pessoa lhe diz que o ama e o deseja, não se sente lisonjeado. Ela o escolheu dentre todas as pessoas do mundo. Não teria que amá-lo. Se fosse forçada a isso, você não se sentiria lisonjeado nem feliz. Você é livre para escolher entre ser um assassino ou um homem santo. Esta é a razão pela qual homens como Lincoln, entre outros, são tão elogiados. Decidiram pelo bem, e são festejados pela escolha. Se acreditarmos que as circunstâncias, as condições, os acontecimentos, a idade, a raça, a orientação religiosa ou o ambiente de nossa infância podem eliminar possibilidade de sermos felizes e prósperos na vida, então seremos todos ladrões e assaltantes. Para expressar felicidade e prosperidade, basta que nos sintamos felizes e prósperos. A sensação de riqueza produz riqueza, pois os estados de consciência sempre se manifestam. Esta é a razão da frase. Tudo o que me aparece, sensações, são ladrões e assaltantes. Sensação é a lei, e a lei é sensação. Sua ânsia de prosperidade é realmente uma promessa divina de que a riqueza celestial pode lhe pertencer, aceite essa promessa sem qualquer reserva. Kimbe assemelhava suas preces à atuação de um advogado defendendo uma causa diante do juiz. Esse grande mestre das leis da mente dizia que podia provar a inocência do réu, demonstrando que o indivíduo era apenas vítima de mentiras ou falsas crenças. Você é o juiz, você mesmo dá o veredicto e determina sua própria liberação. Os pensamentos negativos de carência, pobreza e fracasso são todos falsos e mentirosos, pois nada há para comprovar sua veracidade. Só existe uma força espiritual, uma causa original. Por isso, pare de dar força às condições, circunstâncias e opiniões alheias. Dê toda a força ao poder espiritual que reside em você, sabendo que ele reagirá satisfatoriamente aos pensamentos de abundância e prosperidade. Reconhecendo a supremacia do espírito e a força de seus próprios pensamentos ou imagens mentais, estará no caminho da opulência, da liberdade e da satisfação constante. Aceite a ideia de uma vida perfeita e abundante em sua mente, e essa aceitação mental, mesclada a uma expectativa de riqueza, encontrará suas próprias formas de expressão. À proporção que ingressar no estado de espírito da opulência, tudo o que é necessário à vida abundante começará a acontecer. Você é agora o juiz que chega a uma decisão na Corte de Justiça da Mente. Da mesma forma que Kimbe fazia, terá apresentado provas irrefutáveis, demonstrando como funcionam as leis da mente e estará livre de receios. Terá condenado e exterminado todos os pensamentos de medo e superstição que existem na mente. O medo é o que nos leva a agir, não é realmente mal, pois serve para nos dizer que devemos nos movimentar em sentido contrário, no sentido da fé em nós mesmos e em todos os valores positivos. Faça desta frase a sua oração diária, guarde-a em seu coração. Deus é a fonte dos meus suprimentos. Sua riqueza flui em mim de forma profusa, copiosa e abundante. Tenho permanente consciência do meu real valor. Partilho os meus talentos com generosidade e sou recompensado de forma divinamente maravilhosa. Muito obrigado, Pai.